Nosso bloco sobre saúde, eu recebo a biomédica Mônica Usni e vamos falar sobre um assunto. Bom, agora vamos falar sobre saúde com a biomédica Mônica Usni e olha, vamos falar sobre bioética e um assunto que inclusive é o tema da campanha da fraternidade deste ano, que é o tráfico humano. A campanha tem o objetivo de identificar e denunciar o crime de tráfico de pessoas. Mônica, uma ótima tarde para você, seja bem-vinda e eu quero que você já comece dizendo qual é a nossa realidade sobre esse assunto. Boa tarde, Janaína, boa tarde a todos. É uma realidade muito triste. Uma coisa que parece que a gente voltou no passado, né? A gente achava que não existia mais essas coisas, mas ainda existe o tráfico humano em vários sentidos, não só como escravo para trabalho, mas também para o sexo e para transplantes de órgãos. É uma realidade muito triste, então, né? Como você relatou, são vários, abrange várias coisas. As pessoas são tratadas como mercadorias e muitas vezes aceitam essa condição, Mônica? Sabe, depende da vulnerabilidade da pessoa, né? Nós temos alguns países, principalmente a China, nós temos alguns relatos de uma médica antropóloga americana que ela vem estudando o tráfico humano desde 99 e ela mostra números alarmantes que hoje o tráfico de pessoas humanas gera uma riqueza de 32 milhões de dólares, significaria algo em torno de 74 bilhões de reais e mais ou menos, para você ter uma noção, 21 milhões de pessoas estão envolvidas com isso, sendo que 70% desses 21 milhões de pessoas é tráfico para trabalho. E normalmente crianças, mulheres, homens, todo mundo está sujeito a isso? Todos estão envolvidos, por isso essa grande força que a Igreja Católica vem dando agora, nesse momento tão importante que é a Quaresma, e na campanha da fraternidade para resgatar a dignidade humana. E para as pessoas saberem que, se conhecerem, ouvirem falar, fazerem denúncias, porque isso não é correto, Janaína. Inclusive, falando da campanha e da fraternidade, ontem foi o lançamento e a Confederação Nacional dos Bispos do Brasil divulgou uma mensagem do Papa Francisco e ele diz que a sociedade não pode ficar impassível diante do tráfico de pessoas. É realmente uma realidade muito triste, mas como nós podemos agir, fazer a nossa parte? É só através da denúncia? Como que a gente pode agir, Mônica? Olha, na realidade, as pessoas não sabem que elas têm um mínimo de direito humano. Então, quando a gente fala da importância da pessoa ter autonomia, ela lutar pelo que é de direito dela, ela não se aceitar essas condições, nem de trabalho, nem sexuais, e muito menos do transplante de órgãos, porque às vezes a pessoa, ou ela está em déficit e surge a oportunidade dela quitar essa dívida, doando um rim, e isso é assim, eticamente incorreto, né? A pessoa não pode, no Brasil principalmente, os órgãos tem que ser, a doação tem que ser gratuita. Não no caso da remoção de órgãos, mas no caso do trabalho, da exploração do trabalho, muitas pessoas, quando são feitas aí, né, escravas, às vezes a família nem fica sabendo. A família não fica sabendo e a pessoa também se encontra numa situação que ela acha que ela não vai conseguir sair. Então a gente vê depoimento de alguns bolivianos que são literalmente comprados lá da família. A mãe acha que vai trazer para estudar, que vai ser a independência econômica do filho, da filha, principalmente são mulheres, a maior parte é mulher, e elas são trazidas, ficam naqueles porões em São Paulo, trabalhando na parte de costura, né? Sem direito a um salário sequer. E às vezes elas fogem, e como elas não têm documento, não têm nada para legalizar a situação delas aqui no país, elas acabam trabalhando para outros tipos de patrões que pagam R$100 por mês. Agora, é um absurdo. Mônica, o índice é maior do Brasil para fora ou também de pessoas que são trazidas para cá? Dá para saber? Não dá para saber porque é no mundo inteiro, Janaína. Infelizmente, no Brasil nós temos ainda muita coisa assim, mas é no mundo todo que tem, principalmente a parte sexual,
Muita gente é levada aqui do Brasil, muitas mulheres com promessa de trabalhar em boates, de ser artistas, e na realidade elas estão sendo escravas sexuais. Tem que ficar e não muito sabem. atenta ao contato que você tem, né? Com que pessoa que você lida, né, Mônica? Agora eu quero que você fale pra gente qual que é a ligação da bioética, então, com este assunto. Então, a bioética, ela surge em função do grande avanço da biotecnologia, né? Então, situações que a gente nunca ia imaginar que fosse acontecer, hoje a gente está vivenciando, porque um órgão hoje é muito difícil, a gente só pode receber o órgão de alguém que teve morte cerebral. E às vezes isso não acontece, então leva anos para a pessoa conseguir um rim, um fígado, um pulmão. E o que começou a acontecer? Isso gerar muita riqueza. Para você ter uma noção, um rim estava sendo comercializado num site da China por $50 mil, um pulmão por 150 mil, um fígado por 119 mil. Então, são coisas que agora parece que tiraram isso do ar, mas não é mensurável, nós não podemos quantificar quanto custa, porque a gente não sabe a origem desses órgãos, né? Então, a bioética, ela surge na década de 70 com a função de regulamentar a pesquisas com seres humanos e até onde o ser humano pode ir, né? Principalmente nessa parte de comercializar, porque você vê, o transplante é uma coisa muito importante para a humanidade, salva vidas, mas nunca ninguém imaginou que a gente pudesse estar recebendo um fígado, um coração de alguém que morreu e alguém que capturou esse órgão de uma maneira para comercializar e ganhar dinheiro com isso. Mas precisa muito ainda para esse enfrentamento, né, Mônica? Nós precisamos de muita coragem, de muita união, porque envolve todos os poderes, o legislativo, o executivo, o judiciário principalmente, que a gente pede para que faça valer a justiça e que a legislação que já existe funcione e a que não exista, que surja em função dessas dificuldade que nós estamos vivendo no atual momento da sociedade. Mônica, quero agradecer mais uma vez a sua participação aqui no programa. Uma ótima quinta-feira para você. Obrigado e muito obrigado pela oportunidade de discutirmos assuntos tão importantes para a nossa sociedade. A gente que agradece. O Ação Imediata, então, fica por aqui. Continue na programação da TV Claré com o Direto da Redação. Uma ótima tarde para você e a gente se encontra amanhã. Até lá.